Na Bíblia, em Mateus 7, versículos 23, lemos as palavras enigmáticas de Jesus: Eu nunca te conheci, afasta-te de mim, praticantes do mal. O que Jesus quis dizer quando falou isso? A mensagem mais famosa de Jesus, o Sermão da Montanha, focava no coração de seus ouvintes. Ele direcionou seus discípulos como a audiência. Pode parecer incomum ouvir que até mesmo nosso Senhor onisciente admite não conhecer algo ou alguém. No entanto, Jesus se refere a um tipo de conhecimento que se relaciona com relacionamentos pessoais em vez de conhecimento intelectual. Conforme Jesus conclui seu Sermão da Montanha, ele fornece uma advertência final sobre a verdadeira fé. De acordo com Jesus, haverá falsos profetas cristãos que se disfarçam como indivíduos inofensivos. Mateus 7, versículo 15, Bíblia Amplificada. Cuidado com os falsos profetas, mestres que vêm até você vestidos como ovelhas, aparentando ser gentis e inocentes, mas interiormente são lobos vorazes. Mesmo que usem linguagem religiosa e exibam poder, eles não pertencem verdadeiramente ao Senhor. Mesmo que alguém pareça ser cristão para os outros, ainda pode ser considerado malfeitor por Deus e ser afastado de sua presença, conforme declarado no verso 23. Somente aqueles que seguem a vontade de Deus e são reconhecidos por Ele poderão entrar no céu. O importante não é que nós conheçamos Deus até certo ponto, mas que Deus tenha conhecimento de nós, como Paulo havia explicado. Quem ama a Deus é conhecido por Deus. O Senhor cuida do seu rebanho como um pastor, Isaías 40:11, e Ele sabe quem são suas ovelhas, João 10, versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço, sem dúvida alguma, aqueles que são meus, e os meus me conhecem e têm um relacionamento pessoal profundo comigo. Aquelas palavras sombrias: eu nunca te conheci, afasta-te de mim, praticantes da iniquidade, mostram que Jesus é de fato onisciente. Ele não os conhecia no sentido em que os conheceria se fossem seus seguidores, mas ele conhecia seus corações. Eles estavam cheios de iniquidade. A condenação de Isaías à hipocrisia se encaixa bem nesse grupo. Este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas seus corações estão longe de mim. Isaías 29:13. Os malfeitores que Jesus não conhece são falsos cristãos e falsos mestres. Apocalipse 22:15. Do lado de fora estão os cães, os ímpios, os impuros, aqueles de baixo caráter moral, os feiticeiros com suas drogas intoxicantes e artes mágicas, e a pessoa imoral, o pervertido, os molestadores e os adúlteros, e os assassinos, e os idólatras, e todos que amam e praticam a mentira, engano, trapaça. Jesus adverte que um dia ele dirá a um conjunto de praticantes religiosos: eu nunca te conheci. Deus não tem prazer em enviar pessoas para o inferno, segundo Pedro capítulo 3, versículo 8, Bíblia Amplificada. O Senhor não demora como se fosse incapaz de agir, e não é lento em relação à sua promessa, como alguns consideram lentidão, mas é extraordinariamente paciente com você, não desejando que nenhum pereça, mas que todos venham ao arrependimento. No julgamento, eles tentam se justificar como dignos do céu com base em suas obras, mas isso não funcionará. Enquanto afirmam fazer todas essas boas obras em nome de Cristo, eles falharam em fazer a única obra de Deus que conta: ter fé naquele que Ele enviou. E assim Jesus, o juiz justo, os condena à separação eterna dele. Um comentarista bíblico popular observou que este aviso de Jesus se aplica às pessoas que dizem Senhor, Senhor, e ainda assim sua vida espiritual não tem nada a ver com sua vida diária. Eles vão à igreja, talvez cumpram alguns deveres religiosos diários, mas pecam contra Deus e o homem como qualquer outro poderia fazer. Existem aqueles que falam como anjos, vivem como demônios, que têm a língua suave de Jacó e as mãos rudes de Esaú. Jesus afirmou ser aquele que as pessoas devem enfrentar no último dia de julgamento, e é justamente chamado de Senhor. Isso deve ter sido uma afirmação impressionante para alguns. Havia um professor pouco conhecido, vivendo em uma área remota, que acreditava que seria o juiz final de todas as pessoas no futuro. Ao dizer naquele dia, Jesus chamou nossa atenção para um dia de julgamento vindouro para todos os homens. Qual é o principal objetivo da sua vida? Você pensará tanto nisso naquele dia quanto pensa agora?
você se considerará sábio por tê-lo perseguido com afinco? Você imagina que pode defendê-lo agora, mas será capaz de defendê-lo então, quando todas as coisas na terra e no tempo terão se desvanecido em nada? Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? As pessoas de quem Jesus falou aqui tinham feitos espirituais impressionantes. Eles profetizaram, expulsaram demônios e fizeram muitos milagres. Embora essas coisas sejam grandes, elas não têm valor sobre a genuína comunhão e conexão com Jesus. Significativamente, eles até fizeram essas coisas em nome de Jesus, mas nunca tiveram um relacionamento de amor e comunhão com Jesus. Lemos: Eu nunca te conheci. Afasta-te de mim, praticantes da ilegalidade. No final das contas, a salvação se baseia em conhecer Jesus e ser conhecido por Ele, em vez de apenas confessar verbalmente ou depender de trabalho espiritual. É a nossa conexão com Ele, pelo dom da fé que Ele nos dá, que garante nossa salvação. Conectados a Jesus, estamos seguros. Sem conexão com Ele, todos os milagres e grandes obras não provam nada. Que palavra terrível, que separação terrível. Afasta-te de mim, do próprio Jesus a quem você proclamou em união com Ele. Só a vida eterna pode ser encontrada, pois unidos a Cristo, tudo é céu. Separados dele, tudo é inferno. Jesus é o juiz, as chaves estão em suas mãos. Afastar-se de Cristo é o próprio inferno, é a base de toda a miséria dos condenados, ser cortado de toda a esperança de benefício de Cristo e sua mediação. A verdadeira fé em Cristo é testada pela obediência à vontade do Pai. Simplesmente dizer Senhor, Senhor e reivindicar a crença não é suficiente. Também é preciso seguir e obedecer aos mandamentos do Senhor. É possível adquirir um léxico religioso, memorizar versículos da Bíblia e hinos, mas ainda assim falhar em seguir a vontade de Deus. Aqueles que são verdadeiramente nascidos de novo têm o Espírito de Deus vivendo dentro deles. Com a ajuda do Espírito Santo, eles são capazes de entender e seguir a vontade do Pai. Romanos 8, versículo 9, nova versão King James. Mas vocês não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, agora, se alguém não tem o Espírito de Cristo, ele não é dele. O amor de Deus em seus corações os motiva a obedecer a Deus e servir aos outros. Romanos 5:5, nova versão King James. Agora a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Uma vez que a porta está fechada, ela nunca mais se abrirá. No entanto, algumas pessoas se apegam à esperança de que a porta possa se abrir, mas não há nada nas Escrituras que justifique tal expectativa. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será como um homem sábio, perspicaz e sensato que construiu sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, e as inundações e torrentes vieram, e os ventos sopraram e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque havia sido fundada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será como um homem insensato e estúpido que construiu sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, e as inundações e torrentes vieram, e os ventos sopraram e bateram contra a casa, e ela caiu. E grande e completa foi a sua queda. Mateus 7, 24 ao 27 diz assim: Os ouvintes de Cristo podem ser categorizados em dois grupos: aqueles que ouvem e seguem seus ensinamentos, e aqueles que ouvem, mas não agem com base neles. Cristo pregou agora a uma multidão mista, e assim os separa um do outro, como ele fará no grande dia, quando todas as nações serão reunidas diante dele. Ouvir Cristo não é apenas dar-lhe ouvidos, mas obedecê-lo. O Senhor estava ilustrando um ponto principal. Nossa profissão de fé em Cristo será finalmente testada diante de Deus. Aqueles que confiaram em Cristo e provaram sua fé pela obediência não terão nada a temer. Estão fundamentados na rocha, e sua casa permanecerá. Para aqueles que professaram confiar em Cristo, mas não obedeceram a Deus, serão condenados. Não podemos desconsiderar levianamente este sermão, pois foi Deus quem o deu. Devemos nos curvar diante dele e nos submeter à sua autoridade, pois todos seremos julgados. Mateus 7, versículo 28 a 29, Bíblia Amplificada.
Quando Jesus terminou de falar estas palavras na montanha, as multidões ficaram espantadas e impressionadas com seu ensino, pois ele as ensinava como alguém que tinha autoridade para ensinar inteiramente por vontade própria, e não como seus escribas, que dependiam de outros para confirmar sua autoridade. O sermão foi excelente, e é provável que mais tenha sido dito do que o que está escrito aqui. Agora, eles estavam maravilhados com esta doutrina. É de temer que poucos deles tenham sido levados por ela a seguir a ele, mas estavam cheios de admiração no momento. Ele proferiu seu discurso com um tom de autoridade. Suas lições eram lei, sua palavra uma palavra de comando. Cristo na montanha mostrou mais verdadeira autoridade do que os escribas nos assentos de Moisés. Então, a questão é: como servir a Deus de maneira aceitável? É uma coisa andar com Deus e servi-lo da maneira que queremos, e outra coisa, servir de acordo com o padrão ou maneira que ele deseja. Lembre-se, quando ele disse a Saul que a obediência é melhor do que o sacrifício, isso significava que não podemos buscar servir a Deus em nossos próprios termos, apenas de acordo com sua própria vontade conhecida. É importante distinguir entre esses porque muitas pessoas afirmaram veementemente que andaram com Deus e fizeram sua vontade, apenas para Deus dizer: afasta-te de mim. Primeiro, venha com submissão reverente. A palavra de Deus nos dá uma visão aprofundada de como Jesus orou. Não estávamos lá para vê-lo, mas graças a Deus pela Bíblia. Hebreus 5:7 nos diz que nos dias de sua vida terrena, Jesus ofereceu tanto petições específicas quanto súplicas urgentes por aquilo que ele precisava, com fervoroso choro e lágrimas. Aquele que sempre foi capaz de salvá-lo da morte, e ele foi ouvido por causa de sua reverência a Deus, sua ausência de pecado e sua determinação infalível de fazer a vontade do Pai. Nos é dito que Deus sempre ouve as orações de seu Filho. Diz que Jesus foi ouvido por causa de sua submissão reverente. Como mostramos essa submissão reverente? Hebreus 5:7 refere-se ao tempo em que Jesus orou no jardim do Getsêmani, e esta é a descrição do que aconteceu naquele momento. Submissão tão reverente, portanto, consiste em dizer ao Pai: não como eu quero, mas como você quer, seja feita a sua vontade. Ela consiste em renunciar à nossa própria vontade e aceitar a vontade de Deus. Jesus nos deu uma oração para usar como padrão. É claro o que chamamos de oração do Senhor. Em parte desta oração, ele incluiu este mesmo princípio. Ele nos ensinou a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando você vem a Deus, você precisa dizer: seja feita a tua vontade. Essas simples palavras significam que você está dizendo: se a minha vontade não está alinhada com a tua, então eu coloco de lado a minha vontade. Você está dizendo que, quando nossas duas vontades entrarem em conflito, deixe a tua prevalecer. Ser genuinamente dedicado a Deus fala de um comprometimento do coração que não é facilmente desconectado ou desanimado. Segundo Crônicas 15, 14-15, além disso, eles fizeram um juramento ao Senhor com voz alta, com gritos, trombetas e chifres. Todo Judá se alegrou com o juramento, pois eles juraram com todo o seu coração e o buscaram com zelo, e deixaram que ele fosse encontrado. Então o Senhor lhes deu descanso de todos os lados. É essencial ver que eles conseguiram seu descanso após sua genuína dedicação a Deus. Da mesma maneira, podemos encontrar verdadeiro descanso quando escolhemos ser verdadeiramente dedicados a Deus. Quando somos verdadeiramente dedicados a Deus, naturalmente desfrutamos de sua proteção, e esse comprometimento absoluto do coração o agrada. Quando somos verdadeiramente dedicados, é natural carregar sua presença e, portanto, ver suas manifestações sobrenaturais. A verdade é que algumas pessoas que são chamadas pelo nome de Deus, porque são frequentemente vistas em sua casa, têm corações que estão tão distantes do Deus vivo. Devemos ser sacrificiais em nosso caminhar e trabalhar com Deus. A mordomia para Deus requer um certo nível de sacrifício, pois às vezes a obediência pode ser inconveniente para nossa carne, mesmo que seja necessária para andar nas bênçãos de Deus mais adiante. Sacrifício geralmente envolve nosso tempo, habilidade,
energia, tempo e recursos para ver que o reino de Deus avance na terra. Daniel vem à mente quando falamos sobre esse tipo de sacrifício. Ele deixou seu conforto como um dos principais conselheiros do rei e colocou sua vida em risco apenas para permanecer dedicado a Deus em orações. Ele desafiou aquela ordem porque estava pronto para tudo pelo prazer do rei a quem serve. Abraão também sabia o que era servir a Deus de forma sacrificial. Para finalizar, vamos orar. Querido Pai Celestial, expresso minha gratidão por todos os privilégios que gentilmente me concedeu. Agradeço pelas oportunidades que me concedeu para contribuir para o avanço do seu reino aqui na terra. Em nome de Jesus, peço pela sua graça contínua para que eu possa servi-lo de maneira aceitável, com alegria, dedicação e compromisso em tudo o que faço. Que a minha vida seja um reflexo do seu amor e da sua bondade. Amém. Então é isso. Obrigado por assistir. Que Deus te abençoe infinitamente.